A história de Naamã, o comandante do exército sírio, que encontrou cura para sua lepra nas águas do Rio Jordão, é um dos relatos mais conhecidos e comoventes do Antigo Testamento. Naamã, um homem poderoso e respeitado em sua terra, se viu diante de uma doença que o marginalizava e o humilhava. Sua jornada em busca de cura o levou a confrontar não apenas a lepra, mas também seu próprio orgulho e suas crenças. Neste estudo, vamos mergulhar na história de Naamã e seus 7 mergulhos, explorando o contexto histórico e cultural da época, o simbolismo e as interpretações teológicas, e a aplicação prática dessa narrativa para a vida cristã contemporânea. A história bíblica de Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem de grande importância e valor. Porém, era leproso naquela época. A lepra era uma doença incurável e socialmente devastadora, causando isolamento e sofrimento. Em meio à sua aflição, Naamã descobriu, através de uma jovem serva israelita capturada em uma de suas campanhas militares, que havia um profeta em Samaria que poderia curá-lo. Essa jovem, mesmo em cativeiro, manteve sua fé no Deus de Israel e demonstrou compaixão por Naamã, indicando-lhe o caminho da cura. Movido pela esperança, Naamã, com a permissão do rei da Síria, partiu para Israel, levando consigo uma carta para o rei Joram e ricos presentes na expectativa de que sua posição e riqueza lhe garantissem a cura. O rei de Israel, ao ler a carta, se desesperou, interpretando o pedido como uma provocação para iniciar uma guerra. Porém, o profeta Eliseu, ao saber do ocorrido, interveio e pediu que Naamã fosse enviado a ele. Ao chegar à casa de Eliseu, Naamã esperava ser recebido com honras e que o profeta realizasse um ritual grandioso para curá-lo. No entanto, Eliseu sequer saiu para recebê-lo e, através de um mensageiro, ordenou que Naamã se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã se indignou com a simplicidade da ordem e com a aparente falta de respeito do profeta. Ele questionou por que não poderia se lavar nos rios de Damasco, Abana e Farpar, que considerava superiores ao Jordão. Sua arrogância e orgulho o levaram a questionar a ordem de Deus e quase o fizeram perder a oportunidade de cura. Convencido por seus servos, Naamã finalmente decidiu obedecer a ordem de Eliseu. Ele mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão e, para sua surpresa, sua pele foi restaurada, tornando-se como a de uma criança. Naamã, curado e humilhado, reconheceu o poder do Deus de Israel e retornou a Eliseu para agradecer e oferecer presentes. Eliseu, porém, recusou os presentes, demonstrando que a graça de Deus não pode ser comprada e que o poder de Deus se manifesta através da fé e da obediência, e não por meio de recompensas materiais. Contexto histórico e cultural. A história de Naamã se passa no século XIX a.C., durante um período de tensão entre os reinos de Israel e Síria. Naamã, como comandante do exército sírio, representava a força militar e o poderio de um reino inimigo de Israel. Sua lepra, além de ser uma doença física, carregava um estigma social e religioso, tornando-o impuro e excluído da comunidade. A lepra era vista como uma doença que não apenas afetava o corpo, mas também a alma, uma manifestação externa de impureza espiritual. Por causa da lepra, Naamã era impedido de participar da vida social religiosa de seu povo, vivendo em isolamento e carregando o peso da exclusão. O fato de Naamã, um gentio, buscar cura em Israel demonstra a crença na superioridade do Deus de Israel em relação aos deuses pagãos da Síria. A história também destaca a importância dos profetas como intermediários entre Deus e o povo e a necessidade de obediência à palavra divina.
mesmo quando ela parece ilógica ou contrária às expectativas humanas. Significado simbólico dos 7 mergulhos. O número 7 possui um forte simbolismo bíblico, representando a totalidade, a perfeição e a obra completa de Deus. Os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão podem ser interpretados como um processo de purificação e renovação, tanto física quanto espiritual. A cada mergulho, Naamã se despia de seu orgulho e de suas ideias preconcebidas, abrindo-se para a ação de Deus em sua vida. O ato repetitivo de entrar e sair das águas pode ser visto como uma representação da morte do velho homem e do renascimento para uma nova vida em Deus, livre da lepra e do pecado. O Rio Jordão também possui um significado simbólico importante na história bíblica. Ele representa a fronteira entre a escravidão e a liberdade, a morte e a ressurreição. Ao mergulhar no Jordão, Naamã simbolicamente morre para a sua antiga vida marcada pela lepra e pelo orgulho, e renasce para uma nova vida, curado e transformado pela graça de Deus. É interessante notar que o Jordão era um rio com águas barrentas e turbulentas, contrastando com os rios cristalinos de Damasco. Essa diferença reforça a ideia de que a cura de Naamã não veio de um poder inerente às águas, mas da obediência à palavra de Deus. Em interpretações teológicas e espirituais, a importância da humildade. A história de Naamã é rica em interpretações teológicas e espirituais. Ela nos ensina sobre a importância da humildade, da obediência e da fé na vida cristã. Naamã, inicialmente resistente à ordem de Eliseu, teve que se humilhar e reconhecer sua dependência de Deus para ser curado. Sua cura foi um ato de graça divina, não um pagamento por seus méritos ou posição social. Ele chegou à casa do profeta com pompa e arrogância, esperando ser tratado como um homem importante, mas Deus o confrontou em sua soberba, mostrando que diante dele todos são iguais e necessitados de sua graça. A obediência a Deus. A história também nos mostra que a salvação de Deus está disponível a todos, independentemente de sua origem, status social ou religioso. Naamã, um gentio inimigo de inimigo. Israel encontrou cura e redenção no Deus de Israel, prefigurando a mensagem universal do Evangelho que se estenderia a todas as nações. A cura de Naamã não veio apenas pela água, mas pela obediência à palavra de Deus, transmitida pelo profeta. Mesmo sem entender o propósito da ordem de Eliseu, Naamã escolheu obedecer, e por meio dessa atitude de submissão, experimentou o poder de Deus, a graça e a salvação. Os 7 mergulhos de Naamã podem ser vistos como uma representação do processo de conversão e santificação do cristão. Assim como Naamã teve que mergulhar repetidamente nas águas do Jordão para ser purificado, o cristão precisa se submeter continuamente à obra de Deus em sua vida para ser transformado à imagem de Cristo. A cada ato de obediência e submissão à vontade de Deus, o cristão se purifica e se aproxima da perfeição em Cristo. A Terra Santa e a fidelidade a Deus após sua cura. Naamã pediu a Eliseu permissão para levar consigo terra de Israel, para que pudesse construir um altar e adorar ao Deus de Israel em sua terra natal. Esse pedido demonstra a profunda transformação que Naamã experimentou. Ele reconheceu a santidade da terra de Israel e a soberania do Deus de Israel, desejando manter sua fidelidade ao Deus verdadeiro, mesmo em meio a um ambiente pagão. Esse ato também prefigura a expansão do culto ao Deus verdadeiro para além das fronteiras de Israel, alcançando todas as nações. Naamã no Novo Testamento. A história de Naamã é mencionada por Jesus no Novo Testamento, Lucas 4,27. Repreende a falta de fé de seus conterrâneos,
Jesus usa o exemplo de Naamã, um estrangeiro, para mostrar que a salvação de Deus está disponível a todos que creem, independentemente de sua origem. Essa passagem reforça a mensagem de inclusão e universalidade do Evangelho, que quebra as barreiras étnicas e sociais para oferecer a salvação a todos. Os 7 mergulhos e o batismo cristão. Os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão podem ser vistos como um prenúncio do batismo cristão. Assim como Naamã mergulhou nas águas para ser purificado da lepra, o cristão se batiza para simbolizar a sua morte para o pecado e o seu renascimento para uma nova vida em Cristo. O batismo representa a purificação do pecado, a entrada na comunidade de fé e o compromisso de seguir a Jesus. Aplicação prática para a vida cristã. A história de Naamã nos oferece lições valiosas para a vida cristã contemporânea. Ela nos ensina a confiar na soberania de Deus. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, devemos confiar em sua sabedoria e em seus planos para nossas vidas. Naamã questionou a ordem de Eliseu, mas ao obedecer, encontrou a cura. Muitas vezes, Deus nos pede para fazer coisas que não fazem sentido em nossa lógica humana, mas é na obediência e na confiança que experimentamos seus milagres. Cultivar a humildade, o orgulho e a arrogância são obstáculos para a ação de Deus em nossas vidas. Naamã teve que se humilhar para receber a cura. Devemos reconhecer nossa dependência de Deus e nos aproximar dele com um coração humilde e submisso. Obedecer à palavra de Deus, a obediência, mesmo quando a ordem parece ilógica ou difícil, é fundamental para experimentarmos as bênçãos de Deus. Naamã foi curado quando obedeceu à ordem de Eliseu. A obediência é um ato de fé e demonstra nossa confiança na palavra de Deus. Valorizar a graça de Deus. A salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos, mas um presente gratuito de Deus. Naamã não comprou sua cura, mas a recebeu pela graça divina. Devemos reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus, e que nossa salvação é um ato de seu amor e misericórdia. Servir a Deus com fidelidade, assim como a jovem serva israelita que indicou o caminho da cura para Naamã, devemos usar nossas vidas para servir a Deus. Abençoar outras pessoas. Nossa fé deve se manifestar em atos de serviço e amor ao próximo. A história de Naamã e seus 7 mergulhos no Rio Jordão é uma poderosa narrativa bíblica que transcende o tempo e as culturas. Ela nos convida a refletir sobre a natureza da fé, da humildade, da obediência a Deus e da sua graça. Naamã, um homem poderoso e orgulhoso, teve que se confrontar com sua própria fragilidade e dependência de Deus para encontrar cura e redenção. Os 7 mergulhos no Jordão simbolizam um processo de purificação e transformação, tanto física quanto espiritual. Naamã, ao se submeter à ordem de Deus, mesmo que contrária às suas expectativas, experimentou a graça e o poder do Deus de Israel. Essa história nos lembra que a cura e a salvação vêm de Deus e não de nossos próprios esforços ou méritos. É pela fé e pela obediência que nos abrimos para a ação de Deus em nossas vidas. A história de Naamã nos ensina lições valiosas para a vida cristã contemporânea, como a importância da humildade, da obediência e da confiança na soberania de Deus. Ela nos lembra que a salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos, mas um presente gratuito de Deus, disponível a todos que se achegam a Ele com fé e arrependimento. Assim como Naamã encontrou cura e transformação ao mergulhar nas águas do Jordão, nós também podemos experimentar a graça e o poder de Deus em nossas vidas quando nos dispomos a obedecer à sua palavra e a confiar em seus planos.
Que a história de Naamã continue a nos inspirar a mergulhar fundo em nossa fé, a nos despir de todo orgulho e a nos entregar a obra transformadora de Deus em nossas vidas, que possamos, como Naamã, reconhecer a grandeza de Deus e Deus nos humilhar diante dele para que experimentemos a sua cura e a sua salvação. Amém. Que Deus abençoe a todos que são inscritos no canal,